Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Esse é o primeiro episódio do Pavê Palestrinha que não tem roteiro e também é o primeiro episódio que tem vídeo. Talvez você esteja me assistindo. Oi, eu espero que fique bom. Apesar de eu já ser familiarizado com olhar para uma câmera, é estranho nessa configuração porque o podcast sempre foi só áudio e aí pensar que vai ter áudio e vídeo para lidar é uma coisa nova, então tem um desafiozinho, mas eu acho que vai ficar legal. Temos barulhos de fundo da vida acontecendo aí, é sobre. Hoje eu queria fazer um desabafo, por isso inclusive que é um episódio sem roteiro. Eu tive uma vivência muito que doida, bizarra, triste, mas também reflexiva e didática, porque tudo que a gente vive é didático, né? Eu gosto de pensar isso e seguir com essa máxima na minha vida. Todo momento é didático, tudo que a gente vive é ensinamento, todo sofrimento é evolutivo. E fica com isso aí na cabeça. Estamos passando por isso porque a gente tem que passar, tem que evoluir, tem que aprender. Que a vida não pode mandar um e-mail, né? Mãe Natureza não vai te mandar por escrito uma cartinha falando: muito bom, você evoluiu, ó, tá dando mole aqui. Não vão te mandar mensagem no WhatsApp. Vai ter que quebrar a cara, vai ter que passar uma cena triste para poder passar o processo evolutivo. Esse é o mecanismo. Aí, esse fim de semana, hoje é segunda-feira que eu tô gravando esse áudio, e o acontecimento foi esse sábado. Eu ainda tô lidando com algumas coisas, mas eu tô certa de que nenhuma experiência é individual e com certeza alguém conhece alguém que já viveu algo próximo ou bem parecido, tipo a mesma situação, enfim. Eu fui num bar aqui na cidade com uma vibe luz baixa, DJ, sabe? Leque, gays, música eletrônica, óculos de sol à noite. É nessa proposta, assim. Que nem é tanto o tipo de rolê que eu realmente gosto de colar. Mas aquele momento da vida em que, ai, sábado à noite, um rolê, vamos, por que não? Foi nessa proposta. Já começa errado daí. Eu sou a vítima na história. Aquelas. A vítima sou eu. Mas é importante a gente reconhecer também essas coisas que são os sinaizinhos, porque a vida manda os sinaizinhos, né? A vida te fala o que tá acontecendo. Ela dá uns sinais, assim, uma coisa da intuição, sabe? Às vezes você nem tava com tanta vontade. Sabe quando você vai lá, você tá pensando, será que esse rolê vai ser bom? Às vezes nem compensa. Aí você vai no rolê mesmo assim, que você pensa, ah, não, chegar lá melhora a vibe. Então, aí chega lá, o que acontece? Piora a vibe. Vai lá, quebra a cara. Por quê? Né? Porque tinha uma intuiçãozinha ali de que não era pra colar no rolê. Claro que você tem que ver se você não tá ficando louca também, se você não tá numa coisa meio antissocial, ansiedade, fobia, que às vezes você tá numa fase da vida que no mercado te deixa ansioso, você acha que vai ter um problema no caminho pro mercado. Aí é uma parada que não é mais uma intuição. Aí a gente já chegou na patologia. Mas, quando é uma cena, a gente sabe. Eu acho que não precisa explicar. Você que sabe, você sabe. Quando é a sua intuição falando, precisa mesmo ir nesse rolê. Tem necessidade, sabe? Você sabe, então. Enfim, aí eu fui pro rolê. A intuição, tipo, eu sou uma palhaça. Fui pro rolê, menina. Fui bonita de trança. Se você tá assistindo, você tá vendo que eu tô de trança. Fiz essas tranças pra ir pro rolê no sábado. Eu mesma que fiz, prendada. E aí. Aí fui, o rolê foi bem ruinzinho, assim. Uma experiência particular minha, não falando do rolê propriamente. Mas pra mim foi babado, confusão.
Menina, foi uma coisa, tipo, eu realmente deveria ter ficado em casa assistido um filminho. Realmente. Mas tá, beleza. Cheguei em casa. Não pretendo contextualizar tudo que aconteceu nesse rolê, porque isso ficaria enorme, porque algumas coisas são particulares da minha vida também, né? Que não é assim também, a gente não chega na internet e abre e coloca todas as cartas na mesa. Mas aconteceram coisas que me fez saber que eu não... Era melhor não ter ido. Tá. Cheguei em casa, dormi e tal. Refleti sobre o acontecimento, compartilhei com um amigo o que tinha acontecido e tal. E aí, de tarde, fui me arrumar pra ir pra praia, que eu moro no litoral, né? Dominguinho. Pensei, gente, vou ficar em casa sofrendo aqui pós-rolê? Não vou. Vou ir pra praia. Tava me arrumando pra ir pra praia. Fui passar olhinho no meu cabelo. Muito importante, inclusive, se você não é uma pessoa praiana, não tem esse hábito, quando vier à praia tem que passar óleo antes de ir pra praia, porque faz mal pro cabelo. O sal e tal. Enfim, aí tava passando meu olhinho pra ir pra praia. E aí, meus amigos, que passando o olhinho no meu cabelo, nas minhas lindas trancinhas, que no caso essa trança aqui, ela é toda com o meu cabelo, se você nunca me viu, vale contextualizar que eu tenho um cabelo enorme. Não vou levantar aqui pra mostrar, mas o meu cabelo é muito grande, tipo assim, tem mais de 1 metro de cabelo. Aí tá, menina, aí tô passando óleo no meu cabelo, e aí o que eu percebo? Eu percebo que 2 tranças minhas tinham sido cortadas. E essa é a primeira vez que eu falo isso em voz alta sem começar a chorar. Porque na hora que eu percebi que 2 tranças minhas tinham sido cortadas, eu fiquei tão abalada. Gente, foi um corte considerável. Uma tava cortadinha, assim, a ponta tava retinha, sabe? Evidentemente ela tava cortada, eu conheço meu cabelo, sei como tava a ponta, fui eu que trancei. E aí a ponta tava retinha. Esse que a ponta tava retinha, eu imagino que ele tenha sido cortado mais ou menos uns 10 centímetros de trança. E o outro, a trança não chegou a arrebentar totalmente. Tipo, cortou um pouco, mas ainda assim continuou pendurado, sabe? Então ficou as pontinhas retinhas picotadas, aí deu pra perceber aonde cortou. Aí saiu só a metade da ponta, assim, a outra metade não saiu. Esse foi um corte de uns 20 centímetros. Como o meu cabelo é muito grande, não vai fazer tanta diferença esteticamente, sabe? Eu ainda não tirei as tranças pra saber como vai ficar quando tiver solto, mas eu imagino que realmente não vai ficar nem perceptível, porque ele é todo repicado embaixo e muito grande, então não acho que vai ficar evidente. Mas, gente, na hora que eu percebi que o meu cabelo estava cortado, eu mandei uma mensagem pro Igor, que o Igor é a minha pessoa, sabe? De, meu Deus, estou desesperada. Ou notícias felizes, enfim, sabe? Essa pessoa pra mim é o Igor. Beijo, amigo. Amo você. E aí eu liguei, mandei mensagem pro Igor, desesperada, tipo, meu Deus, cortaram o meu cabelo no rolê. E aí quando eu fui contar a história pra ele, porque eu sou uma pessoa calma, eu acho que é evidente que eu sou uma pessoa calma. Eu acho que parece. Mas eu sou. Né, caso não pareça. E aí, quando eu fui contar pra ele que eu tinha percebido que isso tinha acontecido, eu comecei a chorar, que foi a hora que eu verbalizei e a ficha caiu, tipo, meu Deus, isso é uma violência. Eu vivi uma violência. Uma pessoa invadiu o meu espaço, ela cortou um pedaço do meu corpo no rolê. Olha aí. Gente, que barbaridade. Que loucura. Eu acho que
Eu tô rindo de nervoso, que eu tenho isso de rir de nervoso das coisas. Na hora que eu comecei a chorar, eu fiquei chorando um tempo. Porque foi uma mistura de sentimentos. Foi sobre perceber que eu sofri uma violência, porque tá na mesma categoria de passarem a mão no seu corpo, de te empurrar, de te bater. É uma violência com o seu corpo. Do mesmo jeito, você não pode nem tocar o cabelo de uma pessoa sem permissão. Inclusive, se você é essa pessoa, saiba que ninguém gosta. Ninguém gosta, ninguém quer que alguém toque o corpo sem permissão. Você não pode tocar o corpo de ninguém sem permissão. Não interessa que é o cabelo, que é o braço, não pode. E aí, ninguém gosta nem de quando toca no cabelo e aí perceber que cortaram um pedaço do seu cabelo. Olha que violento. Isso era o que mais passava na minha cabeça, inclusive. Era, nossa, que violento, cara. Na hora eu fiquei um pouco pirada também, porque eu fiquei pensando o que alguém faria com isso. Eu confesso que eu não entrei na pira da perseguição, tipo, ai meu Deus, magia, trabalho. Eu não acho, sabe, pra ser bem sincera, que eu não sou uma pessoa que tem inimigos. Eu não sei porque alguém faria algum trabalho contra mim, de verdade. Se fizer, não vai funcionar também. Assim, vai gastar dinheiro aí matando a galinha, porque não vai dar certo. Mas o ponto é, eu realmente acho que foi só por maldade. Eu acho que foi só diversão, sabe? Alguém tinha uma tesoura e uma ideia de cortar o cabelo de uma mulher no rolê. Gente, é uma coisa que tem muito potencial para ser só isso. Apenas isso. Alguém se divertiu cortando meu cabelo no rolê. Isso. É impressionante porque eu fiquei um pouco atravessada com raiva e com raiva de mim também. O que é foda, né? Porque a gente passa por essas situações em que a gente é a vítima e a gente fica com raiva da gente mesmo. Porque na hora eu comecei a me questionar como que isso aconteceu, que eu não percebi, o que eu estava fazendo, para onde eu estava olhando, qual era, sabe, quem poderia ser, em que momento que foi, como que eu não vi isso. Mas, gente, mais uma vez, o meu cabelo é muito grande. Tipo assim, às vezes pode ser que eu estava sentada numa cadeira, fiquei um tempo sentada numa cadeira na parte de fora do bar, assim. E aí podia ser nessa hora, podia ser na fila do caixa. Eu não sei se vocês sabem, mas tesoura é um item muito comum das pessoas terem nesse tipo de rolê, porque nesse tipo de rolê tem muito maconheiro. E normalmente o maconheiro tem uma tesourinha na bolsa, porque faz parte das ferramentas ali para fazer uso da maconha. E aí que eu acho que foi isso. Eu acho que alguém só se divertiu com essa brincadeira. Mas até eu pensar isso e falar isso com essa calma, eu sofri muito, eu fiquei muito atravessada. Porque eu não sei se vocês se entristecem com isso, mas eu fico realmente triste de pensar que eu preciso me preocupar o tempo todo com a maldade do mundo. Que eu preciso me preocupar com a violência do mundo, que eu preciso estar sempre muito atenta de forma, sabe, com esforço ativo ali, assim, trabalhando mesmo na concentração de a qualquer momento alguém pode tentar fazer alguma coisa contra o meu corpo aqui. É um absurdo. Eu acho assim... Eu acho muito triste que essa é a condição do mundo. E meio que é o normal, né? É triste, mas não vamos resolver. A gente vai tentar, cada um vai fazer a sua parte, e aí vai ficar cada vez mais fácil, né? Hoje a gente, se a gente compara situações com o passado, a gente melhorou muito. Tem umas coisas que às vezes piorou e tal, mas de modo geral, quando a gente pensa em agredir e violentar pessoas, a gente tem melhorado, a gente tem cada vez
lutado mais e agredido menos. Que tem essa pira de que o mundo só tá piorando. Não é isso também, não. Não é que o mundo tá só piorando, que tá tudo perdido. Não é assim, não. As coisas melhoraram. Pensa que há alguns anos atrás amarrava gente no meio da rua, gente preta, amarrava no meio da rua, batia até morrer. Olha que loucura. Hoje não pode bater nas pessoas até morrer no meio da rua. Acontece ainda? Acontece. A gente sabe que acontece. Mas a gente mudou a estrutura de certo modo, a gente evoluiu algumas coisas, né? Hoje a gente tem Lei Maria da Penha, por exemplo. Entende? Então, assim, não é que o mundo tá perdido, acabou. Não é por aí, não vamos ter essa visão dramática. Até porque o intuito desse desabafo aqui não é esse. Na verdade, eu não tenho tanta certeza clara do motivo desse desabafo, não. Ai, não vou fingir que eu tô chegando aqui para trazer uma grande resposta. Ai, gente, ser iluminado. Não é isso. Não vou fazer a cena da iluminada que não ficou com raiva e tudo mais. Mas eu não quero propagar ódio. Nem coitadismo, na verdade. Não é... Claro, óbvio que na hora eu me senti a rainha da coitadolândia. Óbvio. Porque realmente foi uma violência. Mas também, confesso para vocês, que foi uma grande frustração, porque foi aquele sentimento de, gente, mas eu sou uma pessoa boa. Ai, gente, vocês não ficam assim, não? Porque eu fico irritadíssima. Tem um meme que eu amo que fala: o meu traço tóxico é pensar que se eu estivesse na mata e um leão me encontrasse, ele não ia me devorar. Ele não ia me devorar porque a minha energia é boa. Eu amo esse porque eu sou assim demais. Na minha cabeça, a vida tinha que dar certo pra mim porque eu sou legal. Ai, eu tenho um pouco de vergonha de assumir isso, mas eu tenho certeza que tem uma galera que também pensa assim. A gente escolhe os produtos que não tem crueldade animal. A gente não joga lixo no chão. A gente devolve o troco no mercado. A vida quer mais que... Nada disso adianta. Nada disso adianta. Você tem que ser legal só porque sim. Ponto e acabou. Você tem que ser uma pessoa honesta só porque sim. Você tem que ser gentil só porque sim. Qualquer coisa. Qualquer coisa que seja sobre boas atitudes, boas condutas, bom caráter, é só porque sim. Entendeu? Isso, inclusive, é uma máxima kantiana, o filósofo, o Kant, sabe? Ele fala que... Eu já citei Kant aqui no episódio 1, eu tenho certeza que eu cito ele. Eu não sei se eu já citei em outros momentos, mas lá no Que é Importante eu falo mais de Kant. Ele é bem famosinho entre os filósofos, caso você não conheça. Depois você joga aí no Google. Enfim, o Kant, ele tem uma filosofia, uma máxima, que vai dizer que você tem que ser gentil e fazer o bem pelo bem em si. E não pelo que você pode receber em troca. Que tinha um ar até de crítica ao cristianismo, né? Mas não era porque o Kant era cristão. Mas é porque o cristianismo ele vai ensinar isso pra gente também, né? Que você tem que ser bom e justo e não sei o quê, porque é essa galera que vai pra glória, nananã. E é aí que o ponto é que você tem que ser isso tudo e não é só porque você vai pra glória. Caso a sua ideia seja ir pra glória, no caso, né? Imagino que muita gente queira ir pra glória. Qualquer glória, no caso, não necessariamente o céu cristão. Se você for bom, esperando só que a vida seja gentil com você de volta e que nada vai dar errado, que nada vai te abalar, você vai ficar muito frustrado. Vai ficar muito difícil de ficar em paz. Porque a vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Eu amo essa, inclusive. Essa frase foi título de um show do Nando Viana. E desde que eu descobri essa frase, eu sempre uso ela. A vida não está nem aí para o seu planejamento. Não interessa que você foi uma pessoa legal, não interessa que você paga seus impostos, que você
Nada interessa. Se as coisas tiverem que acontecer, elas vão acontecer. Tem até, agora eu não lembro quem é o filósofo, mas tem um filósofo que diz que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, se você viveu a cena, é porque você tinha que viver a cena, né? Ela tá aí para te ensinar alguma coisa. E aí eu fiquei, mas que caralho essa situação quer me ensinar? Por quê? Por que eu precisava viver isso? O que a vida quer que eu entenda? E aí, bom, eu refleti sobre o fato de ser o tipo de rolê que nem é a minha configuração favorita de rolê, não é algo que, nossa, como eu gosto de estar nesse meio. E meio que foi uma coisa que eu só aceitei naquele sentido de é melhor do que fazer nada? E às vezes é melhor não fazer nada, né? É tipo antes só do que mal acompanhado. É essa a ideia aí, antes só do que mal acompanhado. Outro ponto também que eu acho que veio de reflexão, assim, o que eu tenho que aprender com essa cena é que o que realmente importa, né? Tipo assim, no sentido de por que isso é tão dolorido? E aí, como eu falei, isso é dolorido porque é muita maldade humana. Eu acho que a pessoa que fez unicamente para se divertir. E é muito triste que essa pessoa veja diversão nesse tipo de situação, até porque essa pessoa é uma pessoa perigosa, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas do mesmo jeito que pra mim e pra muita gente, o cara que dá o soco na mesa é o cara com potencial pra te dar um murro na cara em algum momento, a pessoa que tem a coragem de cortar o cabelo de outra pessoa no rolê, ela deve ter potencial pra esfaquear alguém. Gente, sério, porque assim, é uma pessoa que ela não tem nenhuma noção de limite, de respeito, de controle. Ela vive num ego, é doentio. Eu sinceramente não consigo acreditar que uma pessoa com atitude dessa categorize uma pessoa saudável. Quem que tá saudável, né? Mas essa pessoa está bem mais doente que o normal. Bem assim, ela tá bem pior. E aí, pensando nisso, de o que eu tenho que aprender e refletindo, eu pensei que uma outra coisa também, porque na hora eu fiquei muito abalada quando a ficha caiu do que tinha acontecido, do tamanho dessa violência. Chorei muito, me tremi, nossa. Mas eu também pensei que eu já passei muita coisa nessa vida. Menina, tipo, muita coisa. Coisas difíceis. Tipo luto. Eu acho que o luto, inclusive, é uma das coisas mais difíceis e uma das coisas, assim, que mais me fortaleceu, né? Foi a minha tristeza que mais me fortaleceu, porque de repente eu tava chorando porque cortaram 20 centímetros do meu cabelo. E aí eu pensei, gente, eu já sobrevivi ao luto, tá ligado? Tipo assim, o luto do meu irmão mais novo, inclusive. O luto do meu grande amor. Aí chega um arrombado no rolê e corta um pedaço do meu cabelo. E vai ser isso que vai cagar meu dia? Vai ser isso que vai atrapalhar minha vida? Tá ligado? Tipo assim, eu não acho que é uma perseguição comigo. Eu não acho que eu fiz uma coisa de errado. Eu não acho que, ai meu Deus, o que eu fiz pra merecer? Ai meu Deus, vamos fazer uma mandinga. Eu realmente não acho. Eu acho que poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Provavelmente uma mulher parecida comigo, né? Ora. Qual é a estética, qual é o corpo que sofre essas violências, né? Mas eu acho que poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa e que isso tem a ver, claro, com estar protegido, com qual é o ambiente que a gente está. Quando eu digo protegido, eu estou dizendo espiritualmente sim, nesse sentido de, sabe, tá atento, tá firme ali,
tá com sua galera, independente de quem é sua galera, quais são seus guias, protetores, deuses, Deus, deusa, tanto faz. Mas se você tá aí com a sua mente firme, isso eu particularmente acho muito importante e respeito, se você acha que não tem a ver com isso, que é só as coisas da Terra. Mas eu acho que é o tipo de coisa que acontece pra gente lembrar que tudo é a vida. Tudo é a vida, gente. Tudo, qualquer coisa que tá acontecendo é a vida. Sabe, se você ficou parado assistindo isso aqui enquanto eu falava, foi a vida passando. Se você tá ouvindo esse podcast e caminhando, é a vida passando. Se você tá triste, é a vida passando. Se você tá feliz, é a vida passando. Tudo é a vida acontecendo. E aí, o que a gente pode tirar de conclusão disso, sabe? Como que a gente usa as nossas vivências a nosso favor? Ao nosso favor, claro. Porque, assim, eu realmente acredito que tudo que acontece é referencial teórico, sabe? Quando eu passei pelo luto do meu irmão, eu já tinha vivido um luto antes, que foi, inclusive, o luto do meu padrasto, que era o pai dele. E foi profundamente difícil. Eu era adolescente, ali nos 14 anos. Eu tinha esse meu padrasto como pai, porque ele começou a me criar muito nova. Enfim. E foi uma situação muito difícil, mas foi um referencial teórico para eu conseguir lidar com o luto do meu irmão. Porque é outra camada de sofrimento passar por o luto de um jovem. Enfim. E aí, referencial teórico, sabe? Eu espero que alguém ter cortado o meu cabelo no bar não signifique que algum referencial teórico para uma agressão física maior. Eu espero de verdade que não. Torço e intenciono para que não, galera, por favor. Mas, de qualquer forma, é um referencial, sabe? É uma experiência, assim, e um aprendizado. Eu ainda tô processando e vendo o que eu tenho que entender com isso. É sobre lugares para não ir, é sobre entender, né, com quem anda, o que tá fazendo. Bom, com certeza não é sobre me sentir culpada de ter ido, mesmo que eu tenha pensado que não compensava tanto às vezes, nem sabia que tanto assim que eu queria ir nesse rolê, tinha um pouco de só para não ficar em casa, mas mesmo assim não me culpo de ter ido. Eu fui porque eu quis ir, né? Eu estava lá e eu podia ter ido embora a qualquer momento, então é sobre sustentar também o que fez, sabe? E se colocar no devido lugar, né? Eu fui a vítima nessa situação. Foi uma outra pessoa que me agrediu. Que loucura, né? Que a gente tem essas pessoas no mundo. E eu não sei o que falar sobre essas pessoas, porque eu não sei. Eu não sei o que pensar da maldade das pessoas. Não me abala, assim, no sentido de medo de viver, sabe? Inclusive, se você ouviu isso tudo e está aí se cagando de medo e pensou em me mandar alguma mensagem projetando as suas inseguranças, por favor, não faça isso. Não projete as suas inseguranças em mim. Não me venha com assuntos de medo, com assuntos de não sair de casa. Não me venha com esses assuntos, por favor. Porque a gente não pode parar de viver porque acontece uma coisa ou outra errada, entende? As coisas vão dar errado. A gente vai se acidentar, a gente vai machucar, a gente vai quebrar a cara, a gente vai terminar namoros. A vida é assim. Vai terminar a amizade, vai ser demitido do emprego. Não estou profetizando nada na sua vida nesse sentido. Não quero que aconteçam coisas ruins. Mas eu acho que a gente também precisa entender
que as coisas não são exclusivamente ruins e negativas e elas não aconteceram exclusivamente para a sua vida dar errado, sabe? Não é tipo como se você fosse... Bom, você é o protagonista da sua vida, mas não é como se tudo fosse sobre você e uma grande perseguição, tá ligado? Não, é isso. Tem a parte chata, tem a parte difícil, tem a parte dolorida. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode falar sobre isso. A gente pode encontrar outras pessoas que falem sobre isso. A gente pode tentar ver o lado bonito da coisa. Eu não sei qual é o lado bonito de alguém cortar o meu cabelo no rolê. Não tô vendo. Mas eu acho que a gente precisa fazer um esforço ativo para manter vendo a beleza do mundo, sabe? Acreditando que as coisas podem dar certo. Se você é mais jovem que eu, tá aí começando a vida adulta e tá esperançoso, esperançosa de que quando você for adulto, as coisas vão, sabe? Tudo em paz. Amor, estás enganado. Não é assim. As coisas não são só legais, não são só fáceis, não são só bonitas. E meio que é o normal, assim. Tipo, não que a gente tenha que romantizar o sofrimento e aceitar a tristeza, não é por aí. Mas é mais fácil quando a gente entende que são altos e baixos, sabe? E aí é realmente sobre o que você faz a partir da sua experiência. Porque o que aconteceu já aconteceu, né, anjo? Vai ficar deitado no chão chorando até que horas? Já aconteceu. Eu não sei que conclusão trazer para isso daqui, eu só queria fazer o desabafo. Muito obrigada por ter ouvido, se você chegou até aqui. Se você quiser me falar alguma coisa, eu vou querer ouvir de verdade. Me manda uma mensagem no Instagram, é @pavipalestrinha, ou comenta aqui. Se você tiver pelo Spotify, não esquece de favoritar o podcast. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal. Essas coisas, sabe? Compartilha, manda pra galera. E me manda uma mensagem de verdade, eu vou querer trocar essa ideia. Principalmente se você já viveu uma coisa parecida. Sério, vamos nos abraçar online, quem já viveu uma cena parecida. Bom, muito grata também a todo mundo que esteve aqui esse ano. Eu não sei se eu volto esse ano ainda. Então, eu já vou aproveitar, deixa para te desejar um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso. Que as festas sejam ótimas. E se não tiver festa, que seja do jeito mais agradável possível. Um beijo, fica bem e até a próxima.